Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Autismo do Bem. Hoje a gente, olha só, tá super chique, até com uma fichinha aqui, uma ficha técnica para quem não conhece, uma fichinha que tem a cola das perguntas aqui para mim. É muito utilizado. Eu trouxe isso aqui da TV, né, gente? Todo mundo sabe que eu trabalhei durante um tempo na TV e eu acho que a gente faz internet, mas a gente se inspira na TV também. Eu gostava muito da fichinha, então eu trouxe a fichinha. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né, para todo esse universo aí que envolve o espectro autista e que envolve a família, sobretudo, do autista, que são os direitos da pessoa autista. E para isso eu convidei o Dr. Pedro Reis, que é advogado e é especialista nessa área, uma pessoa que eu posso dizer que é militante também, né, Pedro? Também, com certeza. Você trabalha militando ali por essa Eu causa, acho que né? nessa área, se você não entrar imbuído de propósito, eu acho que não tem como, Marisa. É verdade. Seja bem-vindo, tá, Obrigado, Pedro? obrigado. É um Obrigado por prazer. topar aí conversar com a gente. E eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você se tornou especialista aí nessas Nossa. causas, porque Uhum. tem algo pessoal nisso tudo, Não, né? tem algo pessoal, Marisa. Com certeza eu tenho uma irmã que é diagnosticada com autismo desde criança. Ela é bem comprometida. Recentemente a gente descobriu que não é só autismo, ela também tem uma síndrome genética associada, raríssima inclusive, e raro em mulheres, e ela foi, digamos assim, premiada, né? Que é a síndrome de Pitt-Hopkins. Então, autista desde criança com diagnóstico e agora mais, já adulta, né? Porque ela tem 27 ou 28 anos. Já adulta, a gente descobre o que é a causa de diversas comorbidades que a gente observa nela, que às vezes o autismo não justificava, né? Então, comecei, na verdade, uma das primeiras causas que eu tive na área da saúde foi a causa da minha irmã. Eu vi hoje que a gente vai falar muito sobre a aba, e no caso de aba, o processo dela foi um dos primeiros aqui da cidade, que foi deferido o tratamento, né? Ela foi uma das primeiras a ter tratamento intensivo aqui em Juiz de Fora. E aí, desde então, é sempre um atrás do outro, né? Não necessariamente para esse tipo de tratamento, tem diversos outros, mas acho que se eu fosse fazer um top 3 a aba com certeza estaria lá, e um dos primeiros casos aqui da cidade foi da minha irmã. E na época, mexeu um pouco com você, assim, logo que vocês precisaram de terapias especializadas e você, como advogado, o fato de saber assim, nossa, eu vou ter que brigar por isso, eu vou ter que lutar por isso, como foi para E uma você? briga não só jurídica, mas de convencimento, porque tudo que é novo é muito difícil as pessoas compreenderem. Quando eu falo as pessoas, é a sociedade no geral, mas os juízes também que estão inseridos, né, nessa coletividade. E um juiz pensar que um tratamento psicoterápico precisa de 40 horas na semana é muito difícil. Então, realmente assim, foi uma luta na época. Eu lembro que a decisão que saiu aqui no primeiro grau foi uma decisão péssima, e quando chegou essa decisão no tribunal, o tribunal faz aquilo que ele costuma fazer quando as decisões são ruins. Ele manda suspender. Fala, decisão ruim, suspende. Só que para mim, isso é pior do que a decisão ruim, porque a decisão ruim não falava de carga horária, tivemos N problemas, então teve uma suspensão no tribunal. E o caminho que eu segui até finalmente conseguir o resultado dela foi assim, foi realmente dramático para quem tem uma causa pessoal naquilo, né? Que eu tive que fazer a sustentação oral no tribunal para, ao final, o relator do caso da minha irmã, ele, no caso, negar provimento ao recurso do plano e aí sim dar uma decisão correta, que foi uma decisão muito favorável a nós. Então, assim, tem história por trás e não foi fácil. Com certeza. Pedro, a gente está falando do ABA porque a gente sabe que é uma terapia cientificamente comprovada, Sim. que a maioria dos especialistas hoje acabam indicando, principalmente para mudança, adequação no comportamento como um todo. E Uhum, como é hoje para você ter acesso a essa terapia, né? Todo uhum. mundo que me pergunta como foi, eu falei, gente, meu caso foi judicializado e acredito Sim. que é para a maioria no Brasil, Sim, né? para a maioria acaba sendo judicializado, ao menos naqueles que precisam de uma intervenção realmente muito intensiva, porque existem gradações desse tipo de intervenção, em termos de carga horária. O que existe cientificamente, até na psicologia, não existe aba como psicoterapia breve, que é aquela que você vai no consultório, fica 1, 2 horas e vai embora. A aba não tem eficácia comprovada para este tipo de tratamento, então tem que ser intensivo. Agora, depende muito do paciente. A gente estava conversando aqui antes de entrar na gravação que cada autista é de um jeito. Então, cada autista precisa de um tratamento. Eu já vi crianças que tiveram solicitação
20 horas, não deram certo, e quando reduziu para 10 foi uma maravilha. Então, assim, pode ser uma intervenção intensiva de 10 horas, de 20 horas, de 40 horas semanais, em alguns casos extremos. Então, assim, hoje que os planos de saúde, que as clínicas já estão mais preparadas para fornecer o tratamento em aba, hoje a gente já vê alguns casos que não precisam judicializar, alguns casos que só fazendo o requerimento no plano de saúde inicia-se o tratamento e dá super certo. Quando que eu ainda continuo vendo a necessidade de judicializar? É quando o plano não consegue atender aquela prescrição médica. Então, aqui em Juiz de Fora é muito comum. O médico geralmente pede 20 horas, é o protocolo padrão de início de tratamento. Pediu 20 horas, às vezes o plano não consegue entregar. Ele tenta acolher aquela criança para um centro de terapia próprio, ou para uma clínica própria, mas é tanta demanda, são tantas crianças fazendo tratamento ali, aí começa com 5 horas. Aí o cliente, o pai da criança geralmente me procura e fala assim: mas não aumentam a carga horária. E o médico reclama que não está cumprindo o laudo médico. Então, hoje em dia, eu não vejo mais negarem o tratamento em aba. Ainda na sua época e do B, eu Sim. lembro que eles negavam muito, eles falavam, não, Sim. isso aqui a gente não cobre. Rapidamente a gente conseguiria aquela prova administrativa. E Exatamente, que é uma hoje não é assim, negativa. Pedro. Porque quando o plano fala não, Marissa, eu já tenho uma justificativa idônea para entrar com o processo Uhum. judicial. Hoje eles não falam não mais. Eles Uhum. falam, vou te acolher, mas no meu centro de terapias próprio. E o tratamento que às vezes é dispensado lá, sem demérito nenhum aos profissionais, eu sei que todo mundo sempre com os melhores propósitos, mas não dá conta de prestar um atendimento adequado. Então hoje a gente não judicializa pela negativa de fornecimento, a gente judicializa pela precariedade do atendimento que é prestado. E que é um cenário muito pior, Sim. porque é mais dolorido, é mais difícil, é mais complicado de você demonstrar Essas judicialmente o que provas, né? E a acontece. família tem que ficar ali correndo atrás disso, como comprovar, né? E é esse o detalhe, porque eu preciso da prova. Então, ter uma prova do plano falando não é muito mais fácil, porque está aqui, ó, responderam um e-mail falando que não vão fornecer o tratamento. É muito mais fácil você trazer essa prova para mim do que a gente em conjunto provar que o atendimento não é eficaz. Sim, sim. Entendeu? Agora, no caso, para quem não tem plano de saúde, no Uhum. caso, para o Estado pagar, ainda há casos Sim. assim, é possível fazer esse tipo de processo? Sim, juridicamente possível é. Ou seja, se a pessoa não tem assistência de um plano de saúde e quer judicializar contra o Estado ou pedir o atendimento para o Estado, é possível. Muito mais difícil no aspecto administrativo e procedimental, porque você precisa de um laudo do SUS, justificado da necessidade O daquele laudo tem que ser tratamento. do SUS. Tem que ser do SUS. O médico precisa explicar o porquê que a rede assistencial do SUS não fornece tratamentos que sejam eficazes para o autismo, e isso é de uma delicadeza técnica enorme. Por quê? Como que eu falo que um determinado psicólogo que trabalha, sei lá, outra técnica, pode ser TCC, que aquela técnica não é eficaz para o autismo? Então, na verdade, a gente tem que colocar a criança em como se fosse uma esteira de produção. Ela tem que passar por aquilo que o SUS oferece, e aquilo que o SUS oferece não sendo eficaz, aí a gente tem a possibilidade de conseguir um tratamento alternativo que, em regra, não está disponível no SUS, como é o caso do ABA. E a gente Entendeu? sabe que é moroso, né? É. Assim, porque no SUS, geralmente as mães, pelo menos nos grupos que eu participo, ficam lá esperando muito É. tempo para conseguir uma consulta, às vezes, para Sim. fechar o diagnóstico, né? Exatamente, então não tem acesso à consulta do neuropediatra muitas vezes, que é a especialidade às vezes não tem, quiçá o tratamento, né. Eu costumo dizer que, o SUS geralmente ele não consegue atender, ele não tem estrutura, ele não tem profissionais, e aqui em Juiz de Fora, por exemplo, que não temos no SUS rede assistencial para a aba especificamente. Então os casos que são judicializados geralmente são delegados para a esfera privada, então é uma clínica particular privada que atende o SUS, seja através de convênio, seja através de processo judicial que tem como viabilizar isso. Qual que é o problema? Muitas vezes o dinheiro público, a verba pública para pagar aquele tratamento demora muito a chegar na clínica. Então, assim, a clínica precisa reservar uma vaga para aquela criança, precisa desempenhar um tratamento. E eu já vi casos de 8, 10 meses para receber, e mesmo assim não recebe integral, recebe uma parte Por conta da burocracia que a da gente sabe que burocracia. acontece mesmo no Exatamente. público. Então, para a instituição particular, que tem que pagar funcionário, que tem custo operacional alto, assumir esse ônus financeiro de ficar aguardando a verba chegar é muito difícil. Então, às vezes, a própria clínica rejeita
o paciente do SUS, que é custeado pelo SUS, por causa dessa dificuldade. A Nossa, que burocracia inviabiliza o sim, direito. sim. E as famílias ficam desamparadas, né? Com certeza. Pedro, por que que a gente tem esse amparo legal quando a gente entra na justiça em relação ao ABA? Eu Uhum, quero dizer assim, o que que me motiva a entrar na justiça? Qual que é a decisão uhum, que está a meu favor para que eu consiga isso quando eu estou ali na briga e estou com esses documentos? uhum. Deixa eu separar em duas etapas, então. Primeiro, falar de plano de saúde. Plano de saúde, o que legitima esse direito, né? Eu, se a gente puxar pela memória, mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente tinha uma discussão judicial que era relativo a tal do rol da ANS. Aham. Se aquele rol era exemplificativo ou taxativo. Os planos de saúde queriam defender com todas as forças que era taxativo e que não poderiam fornecer tratamentos que não estivessem no rol. E era por isso que eles negavam, que eles falavam, não está no rol, e por isso eu nego. A gente teve uma iniciativa legislativa muito favorável, não só aos autistas, mas aos deficientes, de modo geral, e principalmente aqueles com transtorno de desenvolvimento, que aí a gente pega um amplo espectro de pessoas com deficiência, que foi do senador Romário, que alterou a Lei 9656 e colocou um ponto final nessa discussão. O ponto final é, se você tiver um laudo médico justificado, falando que o tratamento, ainda que não contido no rol, ele é necessário para o caso clínico, o plano tem que cobrir aquele tratamento. Então, foi aí que a gente colocou aquele ponto final. A partir dessa alteração legislativa, a gente também teve alterações normativas no que diz respeito às resoluções que disciplinam a saúde suplementar no Brasil, que são editadas pela ANS. Então, veio a lei, estabeleceu um standard, a partir daquele standard veio a ANS e regulamentou. Essas regulamentações hoje são super favoráveis. Então, no que diz respeito ao plano de saúde, há um respaldo legal, perfeitamente aplicável em cada caso, hoje com alguma segurança. É verdade que as discussões ainda não acabaram, né? Os Sim. planos agora estão no Supremo, tentando declarar inconstitucional a lei, para voltarmos um passo atrás nisso que Essa foi lei um do grande Romário. avanço. Essa lei do Romário. Que na Aham, verdade é uma lei que altera uma outra lei, né? aham. Mas enfim, essa discussão está pausada no Supremo e em algum momento vai ser julgado. Eu não quero, assim, dar certeza de nada, eu tenho por convicção de que nada vai ser mudado no Supremo a respeito disso, mas o Tomara. judiciário brasileiro a gente espera qualquer coisa, né. Sim. Mas está lá a discussão e a gente aguarda julgamento. No espectro do SUS é um pouco mais delicado, porque a gente tem a própria lei do SUS, que regulamenta isso, mas o SUS ele tem protocolos de fornecimento de tratamentos e de medicamentos. Contornar esses protocolos é muito mais complicado do que contornar os protocolos da saúde suplementar, porque as leis são diferentes, os critérios são diferentes, e judicialmente o que que prepondera hoje, seja por um tratamento e seja por um medicamento? Você tem que comprovar que aquilo que o SUS oferece não é eficaz. E essa comprovação de que não é eficaz é o que é tão delicado no aspecto processual. Não que seja impossível, mas é complicado, Sim, sim. entende? Geralmente esse processo ele é demorado? Como é que funciona? Eu diria que todo o processo de saúde a gente tem uma peculiaridade que basicamente ele tem um pedido liminar e uma decisão liminar, que é o juiz antecipando o resultado do processo para o princípio, né? Tentando tratar assim de forma mais fácil para todo mundo entender. Então, o juiz dando a liminar, a gente consegue o tratamento, ou o medicamento, ou a internação, ou a transferência, o que a gente está buscando no processo. Então, a pessoa ela tem uma sensação de satisfação imediata daquela pretensão. Entrei, pedi, o juiz analisou e me entregou. Não significa que o processo acaba ali. E muitas vezes a decisão, Maressa, que é um pedaço de papel, ela não faz acontecer aquilo na vida da pessoa. Eu costumo dizer hoje que, em termos de prestação jurisdicional, o juiz, o Estado juiz, te entrega de forma rápida, célere, por causa da liminar. Mas os percalços e as burocracias que podem acontecer nesse meio do caminho são diversos. Isso faz demorar e faz complexizar a relação com o plano de saúde. Vou te dar um exemplo do que tem acontecido com muita frequência, infelizmente, hoje. Os planos de saúde vivem uma crise financeira generalizada, a gente vê cooperativas da Unimed aí falindo, né? Planos enormes como a Mil, que é gigantesco, né? Uma instituição gigantesca, com problemas financeiros sérios, e as clínicas particulares que desempenham os tratamentos às vezes não recebem os pagamentos de forma pontual. Então fica 2, 3, 6 meses para receber. O que a clínica faz? Comunica ao beneficiário, fala assim, o seu plano não está pagando o tratamento da criança e se isso não for remediado, eu vou precisar interromper o tratamento. Para onde isso vai? Para o processo que existe. Então é uma discussão
que às vezes não era para afetar a criança, não era para afetar a família, e que afeta, e que acaba indo para o processo judicial. Aí quando isso vai para o processo, é o processo que era para demorar 2 anos e meio, 2 anos, aí demora 4, 5. A gente tem casos, infelizmente, dramáticos no escritório. Sim. Eu mesma tive, né, toda a situação com o Benjamin, todo mundo que é mais próximo sabe que o Benjamin, a gente judicializou e ele começou o tratamento. Aí o pai dele, biológico, faleceu, a gente perdeu o seguro de saúde e tivemos que fazer um novo processo e naquilo ele ficou 6 meses sem a terapia. Uhum. No dia que chegou aquele áudio seu e a gente espalha para a família inteira, é o dia mais feliz da nossa vida, que a gente tinha conseguido novamente voltar com ele para a terapia. Sim. Porque realmente, quando a família está ali sendo amparada e interrompe, a gente sabe da plasticidade cerebral, é um sofrimento, uma angústia, cada dia que ele fica sem terapia, Uhum. É um né? drama. Imagina uma família recebendo a notícia de que talvez o tratamento seja interrompido porque o plano de saúde não está pagando a clínica que faz o tratamento. É o caos na vida Sim, dessas sim. pessoas, né? Pedro, a gente tem visto também uma discussão que me preocupa em relação a uma certa possibilidade de se mudar o número de horas de terapias especializadas, que isso acaba influenciando no ABA, porque o ABA ele preconiza muitas horas de terapia especializada. Como é que vocês estão acompanhando e veem isso? Uhum. Pode ser um problema, eventualmente, se isso vier a ser aprovado. Eu acho que a lei que foi promulgada pela Presidência da República, na época, né, capitaneada aí pelo senador Romário, que depois trouxe todas aquelas alterações legislativas que eu havia comentado, essa lei, de certo modo, ela proíbe isso. E ela proíbe de uma forma muito salutar. Por quê? A limitação de tratamento que sempre existiu, o rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, ele vem em anexo com DUTs. DUTs são diretrizes de utilização, que vai dizer como que o beneficiário pode usar o plano de saúde. Então, Marissa, por exemplo, você teve um acidente de moto e teve uma fratura na perna, você fez cirurgia e depois você vai passar por uma reabilitação fisioterápica. Você vai fazer sessões de fisioterapia pelo plano. Existe uma DUT para isso, para te dizer como é feita essa utilização. Para recuperação sua, eu acho perfeito, porque você vai fazer 2 sessões de fisioterapia por semana e através da própria DUT, com aquilo que o médico prescreve, você consegue a sua recuperação. Não é a mesma coisa quando a gente está tratando de beneficiários com transtornos gerais do desenvolvimento, porque não se fala em cura. Não se fala em reabilitação funcional, como é o caso de um joelho que está machucado. Não é assim que funciona. Então não tem como você falar que uma criança autista, por exemplo, que ela tem um limite de 10 horas de psicoterapia por mês, porque isso não é suficiente para modular comportamento, para desenvolver as potencialidades daquela criança, etc. Então esse pensamento de que todo o serviço prestado pela rede assistencial do plano ele tem que ser vinculado ao número de sessões, isso não é condizente com o quadro atual que a gente tem, por exemplo, das pessoas com deficiência ou com transtorno do desenvolvimento. Não tem como implementar isso, que ao contrário, você inviabiliza o tratamento. O tratamento ficaria inviabilizado. De sorte que, assim, há sempre, e essa relação entre plano de saúde e beneficiário, ela é uma briga eterna. O plano de saúde, ele quer ao máximo otimizar o que ele arrecada de receita, né, em termos de margem de lucro, quer sempre potencializar a margem de lucro e quer tirar de algum lugar. De onde ele vai tirar? É das horas de tratamento, às vezes é de um tratamento novo para câncer que é caríssimo, ele não quer que seja incorporado. Então essa briga, essa tensão, ela vai sempre existir. Agora, se eventualmente desaguar no retorno do que seria a limitação de horas de terapia para as crianças com transtorno de desenvolvimento, vai ser um retrocesso enorme. Sim, eu tenho dito muito nas comunidades também que a gente tem que ficar muito atenta a isso. Eu vejo até uma tentativa, assim, eu como jornalista acabo tendo uma visão um pouco mais politizada e eu vejo hoje uma tentativa de se fazer um lobby muito grande, por exemplo, tentando desacreditar no ABA. Né? Então, assim, eu acredito até mesmo que essas pesquisas que vêm, às vezes, dizer o ABA não é tão eficaz, são pesquisas encomendadas, existe ali uma agenda para isso, né? De vamos colocar pesquisas que descredenciem isso e vamos fazer um lobby no Congresso junto à oposição ou aqueles parlamentares que não estão tão a favor da causa da inclusão. E ali a gente tem um ecossistema que gira e aí quem vai sair prejudicado? Somos nós, né? Nós. Os familiares, a comunidade como um todo. Então a gente também tem que ter esse olhar atento para que o pouco de direito que a gente ainda tem, a gente não perder. Não perder, né, Pedro? É isso, eu costumo falar assim, e eu conheço também
esses movimentos, né, de que não funciona, de que a quantidade de horas é exagerada, voltamos naquilo que a gente falou no início, cada autista de uma forma. Eu acho que tem autistas que não dão certo com análise de comportamento, precisam de outro tipo de tratamento. Sim. Mas e todos aqueles que deram certo? E com isso a gente não isenta que existam problemas por aí. Clínicas que às vezes não desempenham a aba da forma que tem que ser, profissionais não capacitados que às vezes dizem que estão fazendo aba e não estão fazendo aba. Então a gente tem que separar o joio do trigo. O que é a ciência da análise do comportamento, que é uma esfera do behaviorismo dentro da psicologia, que é simplesmente fantástica, extremamente desenvolvida nos países desenvolvidos, e aqui no Brasil a gente está começando. Então, assim, a gente tem que ver que dentro da execução do ABA, principalmente, existem muitos problemas que a gente tem que tratar, mas a gente não pode inviabilizar o tratamento e falar que esse tratamento não tem eficácia ou que não serve. Será que não serve só aqui? Por que ele foi validado no resto do mundo e aqui no Brasil a gente está com essa discussão, Sim, né? sim. E como um todo, eu olho assim, eu falo, gente, transtorno de desenvolvimento vai custar dinheiro, porque é uma equipe multidisciplinar que precisa ser acionada para trazer aquilo que as crianças precisam. Então é fone, terapeuta ocupacional, tem a musicalização, tem a ecoterapia, tem a fisioterapia, tem a nutrição nas crianças que têm a seletividade. Então, quer dizer, são horas e profissionais que precisam ganhar pelo trabalho Sim. deles, Eu, né? eu costumo brincar, Marissa, que a gente não sabe até onde a especialidade dessas pessoas vai nos beneficiar no futuro. Por exemplo, hoje, dentro do autismo, a gente tem vários nomes, né, que são muito importantes, mas dentre eles, por exemplo, Elon Musk, que é o Sim. homem mais rico do mundo, e o que que essa pessoa já produziu de inovação para a humanidade. Então, a gente nunca sabe o que que é uma criança com transtorno de desenvolvimento que é bem tratada, que tem todas as suas potencialidades envolvidas, o que que ela pode ser para a humanidade no futuro, né? Então a gente não pode simplesmente marginalizar esses que precisam, principalmente no primeiro momento da vida, na primeira idade, no melhor momento de neuroplasticidade, porque eu acho que de alguma forma, dentre esses, a gente vai encontrar muitos iluminados ainda Muitos. no futuro. A gente tem que se comprometer como um todo, né? Pedro, em relação ao processo como um todo, a gente está falando um pouquinho das provas, né? Quais são essas provas, ou isso é caso a caso? O que que a família já precisa saber antes de saber? Olha, eu vou Certo. judicializar, mas será que eu vou conseguir esses documentos? Certo. Só para tentar assim, traduzir um pouco para quem estiver ouvindo, para os telespectadores. A prova mais simples de ser produzida é quando o plano de saúde nega o tratamento, tá? Uhum. Então, negou o tratamento, você vai ter geralmente um e-mail, uma carta informando que o tratamento foi negado, levar isso para um advogado, o advogado tem o que ele precisa para seguir adiante. Segundo caso, hoje tem sido comum também, o plano não nega o tratamento porque ele não tem respaldo legal mais para negar, mas às vezes ele não tem como te assistir. Aí ele te dá uma resposta assim: o tratamento foi aprovado, mas nós não temos rede credenciada, nós estamos iniciando uma pesquisa de alguma clínica ou algum lugar que possa fazer aquele atendimento. Essa espera, ela não pode ser uma espera indefinida. Em algum tempo razoável, eles têm que retornar. O que que eu sugiro? Espera até 30 dias. Regulatoriamente, a gente tem um prazo de 15 dias para isso, mas espera até 30 dias, é um prazo razoável. Cobra. Não conseguiu encontrar um prestador de serviço? Os e-mails, as trocas de informações, o WhatsApp que conversou com o plano de saúde sobre esse assunto, ele serve como prova. E a gente tem uma terceira situação, que são as três mais comuns, que aí é um pouco mais delicado. O plano fala: autorizei o seu tratamento, vou te redirecionar para um prestador de serviço para fazer o atendimento. Aí são problemas ou com a rede do plano, igual aqui na cidade a gente tem alguns planos que têm rede própria, são clínicas do plano de saúde que fazem o tratamento, ou às vezes no caso de clínicas parceiras, eles encaminham para uma determinada clínica. E aí chega na rede própria, na clínica parceira, começam a ter problemas, no sentido de não cumprimento da carga horária, rotatividade muito grande de terapeutas, ou então um tratamento que não tem se mostrado eficaz por baixa capacitação de profissionais. Nessa terceira situação, aí vai ser realmente cada caso um caso. Mas o que eu digo de antemão, o médico prescreveu 20 horas de tratamento, são 20 horas de tratamento que tem que ser cumprido. Às vezes o terapeuta informa a família, mas eu não posso começar 20 horas porque a criança não aguenta, eu preciso ir devagar. Tá tudo certo, isso é válido realmente. Só que tem que ter uma gradação. Ele começa com 5, 6, 8 horas, ele tem que chegar em 20 em um curto espaço de tempo. Não é ficar um ano indefinidamente fazendo 6 horas por semana, porque isso não é aba Aham. cientificamente comprovado, né? Enfim, o protocolo clínico tem que ser cumprido pela clínica.
dentro, cada um aí de uma dessas situações, caso a caso, e essas provas são difíceis de produzir Sim. realmente, né, porque como que a gente, documenta isso que está acontecendo, né. Aí tem que orientar mesmo com o advogado caso a caso e tentar de alguma Sim. forma, né. Eu lembro no meu caso que o seguro de saúde, eles ficavam enrolando. Não, mas nós temos um especialista certificado em aba. Eu falei, tá, mas cadê o documento dele? Cadê a Uhum, certificação? Eles ficavam sim, enrolando. Aí eles falaram assim: olha, eu vou te colocar em conversa, mas tem que ser ao vivo. Com sim. uma especialista aqui que é responsável. Aham, Eu já fui preparada para gravar tudo aham. escondido, porque eu, como jornalista, falei, eu vou pensar uma alternativa, mas é porque eu não posso ficar refém do Claro, que eles vão falar, né, Pedro? A gente tem que ter sim. um pouquinho de dessa Não. É um meio perspicácia. e é um meio válido, porque às vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu não posso gravar uma chamada telefônica". Pode. Se você participa da chamada telefônica, você pode gravar. Então é por isso que às vezes eu falo com as famílias, né, o quanto antes buscar o auxílio jurídico, melhor. Eu, até pela experiência que eu tenho com a minha irmã, a gente não cobra consulta, por exemplo, prévia. Obviamente, se precisar do processo, claro que vai haver um custo, né, mas às vezes a consulta prévia de orientação, e quantas vezes eu já fiquei extremamente satisfeito e falar: "Pedro, brigamos, brigamos e brigamos e deu certo". Graças a Deus, vocês não vão precisar do processo. Maravilha, tá ótimo. Atingimos o resultado, né? Aham. Porque às vezes com orientação as coisas são conduzidas melhor. Sim, sim. Pedro, aproveitando que você está aqui, a gente está falando de aba, mas queria explorar um pouquinho mais dos direitos mesmo. Sim. O que mais são os direitos da criança autista, da família, que podem ser acionados, às vezes muitas famílias não têm conhecimento. Uhum. Olha, começando assim pelo mais comum e que às vezes a gente vê muita demanda das famílias procurando, né? O benefício da prestação continuadas, que geralmente eles falam: "Ah, eu quero pedir um LOAS", né? LOAS, na verdade, é o nome da lei que cria Verdade. o benefício, mas tudo bem. VPC O é a BPC, sigla do exato, é a benefício. sigla do benefício de prestação continuada, que é um benefício de assistência social. Uhum, Atualmente ele é mantido pelo INSS também, mas ele não é um benefício previdenciário, uhum. ele é assistencial mesmo, para pessoas com algum tipo de deficiência, não só autismo, que não tem capacidade de trabalho e não tem capacidade que a família proveja o sustento daquela criança sozinha. Esses critérios são critérios que, às vezes, eles podem parecer um pouco distantes. Existe um critério de renda, que é um critério de 1/4 do salário mínimo per capita, ou seja, você pega um grupo familiar, vamos colocar 5 pessoas. Se só o pai trabalha, tem uma mãe e mais 2 irmãozinhos, e um deles, tem deficiência, o pai ganha um salário mínimo. Você divide aquele salário mínimo por pessoa, você vai ver que dá menos de 1/4 por pessoa. Ali a gente já tem um núcleo familiar que categoricamente já teria direito ao BPC. Então, reunidos certos requisitos, pede o benefício do INSS, o INSS defere ou não. O que que eu sempre falo? O INSS acaba que é muito frio nessa análise, tá? Às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim: "Ah, aqui a gente ganha um pouco mais de 1/4 do salário mínimo por pessoa, mas a gente tem muito gasto". Às vezes, judicialmente, a gente consegue justificar a necessidade do benefício para aquele núcleo familiar. Na justiça, a gente consegue fazer uma análise mais subjetiva do benefício, inclusive porque vai uma assistente social na casa da família, e aí você vê que realmente é uma família que passa a necessidade. Existe uma propensão maior de deferimento, às vezes, nos casos judiciais. A gente tem possibilidade de isenção de IPVA, né? Existe alguma burocracia envolvida, o automóvel tem que estar no nome da criança para facilitar as coisas, às vezes isso não é fácil ser operacionalizado, mas a pessoa tem direito, não só a isenção de IPVA, mas a comprar carros com descontos de impostos. Hoje em dia, com o preço dos automóveis explodindo, são pouquíssimos carros que são possíveis comprar, mas ainda é possível, né? Eh, Recentemente foi aprovado no Congresso Nacional algo que, ao mesmo tempo que eu acho que seria maravilhoso, mas também me causa alguma preocupação, que é a isenção de imposto de renda para autistas. Acho maravilhoso. O problema é que, como no Brasil a gente sempre tenta escorregar para algum jeitinho, o que vai existir de pessoas aí sendo diagnosticadas de forma irresponsável e acaba que, pelo pecado de uns, os bons Sim, sofrem, né? sim. É Então, porque na hora que fazerem as contas lá e verem, né? exatamente. E ver o potencial de prejuízo arrecadatório que Sim. isso vai dar para o governo, aí a tendência é talvez eles darem um passo atrás. Mas faço votos que aprovem e, de repente, que criem mecanismos de regulação disso, né? Que, enfim, para disciplinar exatamente quem tem direito e quem Sim, não tem sim. direito, né? O servidor público tem direito à redução da jornada também, Sim, né? também costuma ser federal 100%, a lei do Serviço Público Federal garante, existe uma condicionante ou outra, mas é possível fazer o requerimento. Quando a gente está falando de servidores estaduais e municipais,
aí costuma às vezes ter um problema, porque as legislações locais podem não regulamentar isso da forma adequada. Às vezes precisa de intervenção judicial, mas judicialmente geralmente também tem conseguido, tá? Sim, bacana. Pedro, a gente falou de direito, mas eu aproveito todo mundo que vem aqui para falar assim, porque o nosso tema aqui é falar da pauta do autismo, mas sobretudo da inclusão. Com certeza. E você é uma pessoa que tem familiar autista, que está aí militando. No seu ponto de vista, por que que a gente não tem inclusão no Brasil ainda? Por que que a gente tem que ficar lutando pelos nossos direitos? É muito engraçado, porque eles falam assim, tem a lei Berenice Piana, ela garante tudo, gente. Ela fala assim, tem direito à terapia, tem direito à escola adaptada, mas na prática é só a gente precisar que a gente vai ver a luta que é. Não tem direito, é igual a Constituição, tem um monte de coisa dita bonita lá sobre a gente, mas quando a gente precisa, a gente vê que não é bem assim. Exatamente. Eu acho que eu vou dividir em duas etapas. Uma é isso que você pontuou muito bem, que o Brasil é um país onde a gente tem os direitos assegurados na lei e que a lei diz uma coisa, mas na prática é outra completamente diferente. Então a gente tem não só as exigências de inclusão previstas na lei, como os direitos para as pessoas que precisam de inclusão e que não são cumpridos. Então a gente tem a faceta da lei que não é cumprida, e aí não é só no aspecto dos deficientes, mas de forma generalizada no nosso país. Mas a gente tem um segundo lado também, e eu acredito que esse talvez seja o pior, que é, na verdade, a dificuldade de nós, enquanto sociedade, de nos informarmos, de termos conhecimento, de termos acesso correto à informação e incorporar isso no nosso dia a dia, né? Porque eu acho que se a gente para hoje e faz uma enquete com pessoas na rua, se as pessoas entendem o que é inclusão, se entendem o que é a necessidade diferenciada de um autista que não pode ficar na fila do banco, eu acho que todo mundo aceita isso com uma certa facilidade, porque a informação já difundiu. Mas a gente não consegue introjetar isso dentro do nosso ser e entender que isso é a nova normalidade. Que essas pessoas que hoje precisam e que a lei fala que precisa e que a sociedade precisa reconhecer, elas sempre estiveram aí. Só que elas estiveram de alguma forma segregadas e hoje a gente precisa incluir. Então, como a gente não traz isso para dentro de nós para entender que isso é normalidade, é como se a gente tivesse uma meia aceitação. Então, a gente não aceita essas pessoas que precisam da inclusão. Então, acho que o primeiro passo seria realmente a educação dessa sociedade para que realmente essa aceitação seja uma aceitação verdadeira e não só uma aceitação talvez de fachada ou de aparência. Sim, Né? para que a gente não tenha que passar por situações tão ridículas. Todas as mães que vêm aqui passam por isso e eu já passei. Você está na fila preferencial, o autista não tem cara, então todo mundo ou olha torcido para você ou chega a perguntar por que você está na fila, né? Ou não está grávida, por que está na fila? Aí você tem que explicar, não, porque eu sou autista ou porque meu filho é autista. Isso não é um privilégio, isso é um direito. É um direito. E tem um porquê. Na maioria das vezes a criança é ansiosa, ela tem crises sensoriais, ela não pode ficar na fila. É só por isso que tem esse direito. Exatamente. Simples, né? Fazer valer os nossos direitos, mas a gente se... E isso é muito ruim, porque a gente se sente mal numa sociedade que deveria fazer o contrário, abraçar mais a gente. Né? Exatamente. Obrigada, tá, Pedro? Obrigado vocês. Obrigado pela sua luta. Eu sei que no dia a dia você está lá envolvido também com as famílias, Com né? certeza. E está gerando impacto ali, que cada processo que a gente consegue e tem, igual eu te falei, quando chega a notícia de que a gente conseguiu, né, as terapias especializadas, é o dia mais feliz de toda a família do autista, né? Eu sei disso. E obrigada por abraçar essa causa. Obrigado vocês também por enfrentarem a causa aqui do lado de vocês e estou sempre à disposição. Obrigada. Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir os nossos vídeos, de espalhar e de trabalhar junto com a gente pela inclusão. E até o próximo episódio.